que es la gerente de las aldeas históricas de Portugal, del centro de Portugal, que constituye pues un ejemplo paradigmático y fabuloso de cómo se gestionan estos pequeños núcleos rurales y cómo se han puesto en valor y de alguna forma pues han entrado en todas las redes culturales patrimoniales. Como andamos más de tiempo, pues os dejo con ella, que hablará en portugués lo más despacito que... Tentar falar tudo. É difícil. Eu trouxe uma apresentação para cerca de 1 hora, mas vou tentar encurtar, porque já não há tempo para 1 hora. Julgo que, primeiro, quero agradecer o convite, mas foi engraçado. Segundo, pelo menos julgo que até ao Raio de Salamanca todos estão mais ou menos familiarizados com o projeto Rede Aldeias Históricas de Portugal. Este projeto nasceu de uma vontade, primeiro, do próprio Estado português, segundo, porque foi no início em que convergia para um período favorável para Portugal, nomeadamente quando Portugal integra a União Europeia, aliás foi conjuntamente com Espanha, portanto no ano 1986, e naturalmente que nessa altura, na década de 80, estava também em cima da mesa, ao nível, portanto, da própria União Europeia, a questão do desenvolvimento regional. Essa situação, naturalmente, que Portugal adota e, no que toca a um dos projetos piloto que surge em Portugal, como desenvolvimento regional, foi o projeto das Aldeias Históricas de Portugal. Foi novidade, primeiro, pela política do próprio desenvolvimento regional, que até então não era considerada. Segundo, também ainda estava aqui a absorver Portugal aquilo que eram as orientações da própria União Europeia. Terceiro, e aqui é que vem, portanto, o grande grau de diferenciação, que é quando este desenvolvimento se ancora no património. Como vocês sabem, portanto, em Portugal agora é diferente, mas em Portugal durante alguns anos a cultura era quase como um parente pobre, portanto a questão do património era quase como um custo, não era um investimento. Portanto, hoje, e também por força das próprias tendências, por força daquilo que hoje o mundo também procura, até mesmo em abono do próprio turismo, a cultura deixou de ser um custo e passa a ser um investimento. Mas na década em que o projeto iniciou, efetivamente foi muito pioneiro. Ainda hoje continua a ser pioneiro naquilo que tem sido depois a sua própria evolução. Estou a falar devagar? Estou a perceber? Ok. Um pouco mais espacinho. É que eu acho... É que eu já estou a falar devagar, acho eu. Mas vou tentar ainda falar mais devagar. Portanto, e naturalmente que foi então pioneiro, quer naquilo que foi o primeiro trabalho de abordagem de desenvolvimento regional. Segundo, ancorado naquilo que é a abordagem endógena, que é olhar para aquilo que os territórios têm de bom e diferenciador para poder alavancar uma política de desenvolvimento económico e social. Terceiro, o facto de ter sido exatamente esse recurso endógeno o próprio património. Quarto, havia aqui uma necessidade, porque era concebido que isoladamente o projeto não teria força, e foi pioneiro na medida em que passou a ser rede. Uma rede inicial de 10, que depois em 2001 ampliou para 12, com a entrada de mais 2 aldeias. Eu já estou aqui a fazer um bocadinho uma síntese daquilo que tem sido a evolução do projeto. Não vou perder muito tempo, vou focar mais naquilo que é hoje o que estamos a fazer. Portanto, mas o que é certo é que nós temos percorrido até alguns pontos de Espanha a mostrar o projeto, a nível europeu também. Ainda a semana passada fizemos, junto da comitiva, uma ampla comitiva dos PALOP, das comunidades portuguesas, da expressão portuguesa. Fizemos há cerca de 2 meses na Polónia. Estamos a receber contacto de França e da Alemanha para perceber como é que estamos a trabalhar. Isto porquê? Porque também foi desafiante na medida em que estávamos a trabalhar aldeias. Portanto, na altura tiveram uma importância imensa, mas hoje são aldeias, ainda que algumas tenham um estatuto de vila, mas de facto, por aquilo que foram no passado, não é a dinâmica que hoje seria necessário para ser uma vila, mas mantiveram esse estatuto territorial. Bom, dito isto, naturalmente que perante este quadro efetivamente novo para Portugal e até mesmo para a própria União Europeia, criou-se o projeto.
Para vocês terem uma noção, em termos da sua localização geográfica, portanto, todas estas aldeias praticamente se situam na linha de fronteira. E porquê que foram estas selecionadas? Por causa, primeiro, da grande expressão da Portugalidade, portanto, a história de Portugal. Segundo, porque, por força da perda funcional que tinham, ou seja, elas foram criadas para defesa, portanto, e naturalmente que depois, à época, se tornaram polos dinamizadores e económicos de agregação social também. Ora, acabada a guerra e as lutas com vocês, depois com França, na Revolução Francesa, claro que elas perderam aquilo que era a sua função principal. E, naturalmente, que depois também surge, a partir... Tivemos um problema em Portugal, que foi o Estado Novo, praticamente que Portugal viveu num momento de largos anos de obscuridade, portanto, quase que relegados ao seu estatuto de pobre e de letrados, portanto, não podíamos ter conhecimento, e naturalmente que isto promoveu, por um lado, a saída para as colónias portuguesas, por outro lado, a imigração também que se deu amplamente para a França, para a Suíça, maioritariamente na década de 60, 70. E depois, portanto, com toda esta política que, entretanto, se foi desenvolvendo, naturalmente que as próprias aldeias e também com a vontade de ser urbo. Portanto, isso dá-se também na década de 80, 90, em que as pessoas tinham necessidade de sair dos meios rurais para ir para as grandes cidades. E isto tudo promove aquilo que é o despovoamento das próprias aldeias. Portanto, toda aquela função que passaram a ter, deixando a defensiva de lado, passaram a ter, ligado naturalmente à agricultura, elas deixam de existir porque não há quem trabalhe as terras depois, porque as pessoas vão embora. Portanto, isto acentuou em larga escala aquilo que foi o êxito rural nestas aldeias, promovendo o seu despovoamento, saem pessoas, sai atividade económica, deixa de haver aquela vida, o pulsar, fecham os serviços públicos, que são críticos para manter um limiar de vida, e aqui, em abono também, e culpa da própria União Europeia, quando vem com regras de que é preciso um número mínimo de pessoas para que se fixem serviços ou que se mantenham abertos. Isto começa-se a promover encerramento de escolas, encerramento de serviços públicos, que depois, e hoje estamos a sofrer com isso, e a própria União Europeia e cada um dos seus Estados-membros sente que, infelizmente, tem um problema hoje em mãos, que são a lotação das grandes cidades, o grande despovoamento nas aldeias, vilas, muito mais na zona do interior e muito mais acentuada na zona de fronteira. Portanto, a nível da União Europeia, esta é a fronteira, Portugal e Espanha, que tem o maior despovoamento. Portanto, efetivamente, e ainda bem, que esta relação bilateral com Espanha e Portugal está, portanto, a ter aqui uns caminhos frutíferos, porque é necessário e desejável. Eu costumo sempre dizer que se Portugal podia ser o que é hoje, se não fossem estas aldeias que fizeram a defesa do território, diria que não. Mas também diria que se calhar o mundo poderia não ser hoje o que é, se não fossem os portugueses e os espanhóis na era dos descobrimentos. Portanto, temos aqui em comum, e acho que é o momento, de facto, de darmos o salto e tirar aquilo que são os campos de diferenciação entre os dois países, para nos conseguirmos afirmar outra vez a nível mundial. E nós conseguimos isso, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, para terem então a noção geográfica onde estamos localizados, que para nós já assumimos como estratégico, nós hoje decidimos que não somos fronteira, nós somos centrais, considerando aquilo que é o espaço ibérico. E quando, por exemplo, nós estamos perante as duas capitais dos dois países, em que estamos a 3 horas, cerca de 3 horas de Madrid, cerca de 2 horas e meia do Porto, e cerca de Lisboa, e cerca de 2 horas do Porto. Portanto, quando olhamos para o nosso posicionamento geográfico, naturalmente que temos que dizer que somos centrais, não somos periferia. Portanto, eu acho que esta força, este novo contexto geográfico, que efetivamente temos que fazer aqui um upgrade
e que naturalmente nós já temos vindo a trabalhar também com a Junta de Castelo e Leão, no sentido de trabalhar esta zona de fronteira dos pueblos ou aldeias históricas ibéricas. Portanto, em termos de timeline, o projeto nasce em 95, efetivamente por parte da Administração Central. É importante para um desafio desta natureza, ainda por cima à data, que seja efetivamente assumido por quem está em termos portanto, de topo, na gestão de topo, e neste caso do Governo, o Estado português, é aquilo que nós designamos como abordagem top-down, mas efetivamente não foi tudo maravilhas, porque a partir do momento em que nós temos um projeto de desenvolvimento socioeconómico, como o próprio nome indica, em que as pessoas são o centro da operação também, se não há uma abordagem de proximidade, que é chamada bottom-up, as coisas depois não são tomadas pelas comunidades como algo para proveito delas. Portanto, é quase que uma imposição. E o projeto das aldeias históricas, apesar de ter tido uma abordagem bottom-up também, portanto, de baixo para cima, ela foi maioritariamente de cima para baixo. E faltou esta mediação com as próprias comunidades, agentes económicos, etc. Porquê? Porque a partir do momento em que se classificam, portanto, naturalmente que um dos critérios para ser classificado como aldeia histórica é o património, a valia patrimonial, material e imaterial que as aldeias têm. E naturalmente, quando por cima desta camada, porque já há a proteção legal em termos patrimoniais, há uma classificação de aldeia histórica, naturalmente que obteceu um trabalho denso, complexo, de introdução de técnicos em cada uma das aldeias para acompanhar a requalificação urbanística, patrimonial de cada uma das aldeias. Mas, naturalmente que as pessoas, mesmo sendo propriedade sua, deixam de ter a capacidade de fazer aquilo que querem fazer, porque têm que obedecer a normas de proteção e salvaguarda do património. Portanto, e houve aqui, de facto, alguns conflitos que se geraram entre a parte da recuperação versus a própria comunidade. Portanto, hoje já está um pouco mais diluída, que é o trabalho que temos vindo agora progressivamente a fazer, mas não foi fácil no início. Portanto, em algumas situações quase que aconteceu o divórcio entre a parte, portanto, política, legal, institucional e a parte da comunidade, sociedade civil. Em 2001 dá-se então o alargamento da rede, portanto ele é feito inicialmente com 10 aldeias, depois estende para mais duas, neste caso Belmonte e Trancoso. Porquê? Porque a própria rede em si, as 10 iniciais, estavam francamente com falta de população, portanto havia a necessidade de aumentar a densidade populacional desta rede, ir buscar 2 ou 3 polos, núcleos, portanto, de património que desse esta força populacional à rede. Portanto, e então ampliou para Belmonte e Trancoso, que são sedes de concelho. Naturalmente que o pressuposto da valia patrimonial estava lá, portanto, quer material ou imaterial. Em 2007, portanto, como o Estado desenvolveu todo este trabalho, passando depois, em termos operacionais, para o órgão regional, que no nosso caso é a Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro, portanto, é a descentralização do Estado para a região, e foi esta entidade que operacionalizou todo o projeto numa relação direta com as câmaras municipais. Mas continuava a faltar aquela entidade de proximidade. E em 2007, portanto, a própria CCDR e a Administração Central entende que havia a necessidade de criar o tal organismo de proximidade. E é então quando surge a Associação Aldeias Históricas de Portugal, que hoje aqui represento. Naturalmente que estávamos, portanto, com o terceiro quadro comunitário ainda em curso, e em 2009 fecha em definitivo o terceiro quadro e é delegada a gestão imaterial da rede a esta associação que foi criada em 2007, que eu represento. Naturalmente que portanto, o trabalho seguinte, tendo em conta que 90% da ação que aconteceu no segundo e terceiro quadro comunitário focou a reabilitação patrimonial e urbanística,
entenderam então que era necessário agora olhar mais para a dimensão imaterial, dinamizar, portanto, criar um pulsar diferente de vida dentro destas aldeias. A recuperação, naturalmente, que vocacionou estas aldeias para o setor do turismo. Portanto, e as intervenções que foram feitas no segundo e no terceiro quadro, densamente no património, mas foi uma política integrada que não contemplou apenas a recuperação patrimonial, teve também como pressuposto a criação de linhas de financiamento para a atividade económica, para a criação de micronegócios, portanto, empresas relacionadas com alojamento, com restaurantes, com lojas de produtos regionais, etc. E uma pequena fatia para a área da animação e comunicação. Portanto, tendo em conta que havia agora a necessidade de animar portanto, esta rede, em 2009 é aprovada a Estratégia de Eficiência Coletiva ao abrigo do programa PROVER, que é um programa de valorização de recursos endógenos, valorização económica de recursos endógenos. Portanto, foi então iniciado este programa, são fundos comunitários, efetivamente foca a sua ação no imaterial, nomeadamente comunicação, animação e a constituição de uma estrutura técnica de proximidade em que tem que estar dedicada exclusivamente ao projeto. Neste caso, em 2010, dá-se então a aprovação do Programa Ação, portanto a estratégia é reconhecida formalmente em termos nacionais, portanto tem este peso, é chamado de interesse público, esta estratégia. Em 2010, dá-se a aprovação do Programa Ação, que é a bateria de ações que cabem em cada um dos projetos âncora dentro deste lado imaterial. Em 2011 é constituída a equipa técnica. Portanto, pela primeira vez, este projeto passa a ter então uma equipa de técnicos no território para acompanhar a rede das aldeias históricas de Portugal. Não foi fácil quando iniciamos estas funções, precisamente por causa de algumas quesílias que tinha acontecido no passado e foi muito numa base negocial, relacional, portanto, pedir o princípio da confiança, que nos desse um voto de confiança para, efetivamente, estávamos ali para ajudar, não estávamos para criar problemas. Portanto, depois de todo o investimento que foi feito, de facto, agora era preciso dinamizar. E foi-se conquistando esse voto de confiança junto das pessoas, principalmente junto dos agentes privados, porque, efetivamente, aqueles que tinham criado os seus negócios, havia a necessidade de torná-los rentáveis, não é? Portanto, e fomos trabalhando de perto com os agentes privados, até que os próprios, porque são peças fundamentais, os próprios privados, a partir do momento que sentem que de facto aquilo pode ser algo benéfico para si e para o território, acabam também por conseguir influenciar o meio onde estão a operar, desde agentes públicos como a própria comunidade onde estão inseridos. Não é? A comunidade, portanto, como já é anciã, já tem idade, nós temos, no fundo, junto da comunidade, ir buscar outras coisas que são importantes para nós hoje, desde o seu saber fazer, desde o seu storytelling. Portanto, hoje são excelentes experiências que nós utilizamos a partir desta comunidade. Em 2015, dá-se, portanto, a avaliação de todo o trabalho desenvolvido entre 2011 e 2015, porque a partir do momento em que há uma estratégia é aprovada, há uma dotação de cerca de 4,5 milhões para estes 5 anos, necessariamente este programa obriga à avaliação de desempenho. Portanto, nós tivemos cerca de 17 milhões de investimento injetado no território, mais cerca de 70% de investimento privado, portanto, o que é francamente muito positivo, tendo em conta, inclusive, que em 2011 Portugal atravessou a crise, e a própria Europa também, mas foi bastante acentuado em Portugal, pese embora o turismo acabou por ser uma fonte de apoio para estancar efeitos mais nefastos da própria crise. Portanto, e como nós temos a vocação de turismo, isto veio abonar a nosso favor. Naturalmente que tivemos, portanto, por cada €1 de investimento público gerado, nós conseguimos quase chegar aos 3 € de investimento privado, portanto, o que foi bastante positivo. Neste caso, não foi, este é apenas um indicador, porque há mais, tem que ver também com o lastro, a notoriedade, a visibilidade da rede, da marca, etc.
e efetivamente tivemos uma avaliação boa para nos poder posicionar para esta estratégia que estamos agora a implementar. E esta estratégia 2016, fruto daquilo que foi o trabalho que nós desenvolvemos 2011, 2015, é inequívoco para nós. As pessoas são o central de toda a estratégia. Não vale a pena termos alta tecnologia, não vale a pena termos todo o património recuperado, se depois as pessoas não estão por dentro do projeto, com vontade de estar connosco. Portanto, se não trouxermos a comunidade, e dito isto de forma organizada e não organizada, nós não temos nada. Porque são projetos que, por um lado, Aldeias Históricas é uma entidade sem fins lucrativos, se não tiver uma massa crítica, seja a comunidade, seja os agentes económicos, que tenham capacidade de continuar a nossa ação, hoje temos financiamento, amanhã podemos não ter financiamento. Portanto, e o desejável é que a própria comunidade veja o projeto como algo a seu favor e que perdure no tempo. Portanto, o foco desta estratégia até 2021 são as pessoas. E por essa razão temos trabalhado com elas, não apenas na recolha de informação, mas também serem protagonistas da nossa comunicação. Por exemplo, vou-vos mostrar aquilo que é Esta viagem é um namoro infinito. Uma descoberta permanente. Uma inquietude que incita a vivência em cada rua. Aldeias com histórias. Sobreviventes no tempo. Imperiais no presente. É preciso voltar aos passos que foram dados para repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. Das aldeias históricas de Portugal. A nossa história. O seu tempo. Isto são alguns exemplos do trabalho que temos vindo a fazer com a comunidade, naturalmente que para a operacionalização desta estratégia. Este é o quadro, portanto, em termos de gestão, naturalmente que tem aldeias históricas a encimar o líder do consórcio, mas depois, portanto, temos o consórcio que é composto maioritariamente por entidades privadas, porque de facto são elas que têm a capacidade de gerir e dinamizar o processo económico e que, por sua via, alimenta o social também, porque se há negócio, se há criação de postos de trabalho, portanto conseguimos efetivamente ter o lado social também equilibrado. Embora foi a gênese, porque não se falava no domínio ambiental, efetivamente hoje para nós a sustentabilidade é o foco e neste campo a sustentabilidade tridimensional, a parte social, económica e ambiental. Portanto, não descuramos isso e é o centro da nossa estratégia também e por essa razão que definimos esta visão. Portanto, é uma estratégia para 10 anos. Neste momento já vamos com 3 anos de execução e queremos efetivamente tornar-nos como Innovation Leader, portanto, dentro daquilo que é os territórios da baixa densidade, territórios rurais, efetivamente queremos assumir essa liderança em termos de inovação, mas pela via da sustentabilidade e ancorada no crescimento verde. Portanto, esta é a nossa estratégia. Claro que para desenvolvermos toda a nossa estratégia, naturalmente fizemos um exercício, a própria análise de contexto, isto é concebido, que é se já no passado, na gênese destas aldeias, assentou naquilo que são as características ilimitáveis que cada uma das aldeias tem para poder agregar a rede, naturalmente que faz mais sentido hoje, cada vez mais do que nunca, o foco naquilo que nós temos de melhor, que somos diferentes dos outros. Portanto, e nesta análise de contexto nós chegamos àquilo que são as nossas vantagens competitivas. Hoje, a vantagem competitiva, o mínimo que muitas das vezes está no mercado tem vantagem competitiva, não é verdade. Pode estar no mercado, muitas das vezes, a prejudicar o setor, porque ou faz dumping, por exemplo, em termos de uma estratégia empresarial que baixa os preços e estraga o setor, ou, infelizmente, portanto, acaba, em termos territoriais, por exemplo, acaba por estragar, e muitas das vezes nós assistimos, olha,
eu fiz aquela ação, logo a seguir fizeram não sei quantos aquela ação, que nem sequer tem nada a ver com aquele território. A questão da imitação, isto não é bom, porque prejudica depois aqueles que efetivamente querem trabalhar de acordo com aquilo que é a especificidade do seu território. Isto, por exemplo, tão simplesmente as feiras medievais. Portanto, hoje, quando nós temos uma feira medieval em que pensamos, ok, mas o que é que tem ali de medieval para se fazer uma feira medieval? Entra na banalização. Portanto, e nós tivemos o cuidado de analisar aquilo que são verdadeiramente as nossas vantagens competitivas e, desde logo, a história milenar que nós temos. Portanto, tudo aquilo que se passou de história nestas aldeias não se passou em mais lado nenhum. Portanto, é intrínseco a nós. Para selecionar estas vantagens competitivas, nós temos que ter em atenção 4 atributos, que é aquilo que é raro, aquilo que é valioso, que é ilimitável e gerível. E, de facto, as aldeias históricas só há 12, não podem ser imitadas, são estas que estão aqui, não podem ser trasladadas, portanto, estão cá. Portanto, são raras por causa da história que encerram, da importância que elas têm, são valiosas precisamente por causa da sua história também, são inimitáveis e são geríveis porque estão, de facto, sob a égide de uma entidade que tem a sua gestão. Feito este quadro das ditas vantagens competitivas, naturalmente que nós também temos que ter em conta as ditas vantagens comparativas. E porquê que são vantagens comparativas e não são vantagens competitivas? Porque não nos trazem este fator diferenciador. Porque, por exemplo, a gastronomia, eu sei que ela existe de norte a sul do país, ou existe em Espanha ou outra qualquer parte do mundo. A questão é que eu posso vir a evoluir a gastronomia para vantagem competitiva quando pegar nesse trabalho e, de facto, encontrar um fio condutor que não é replicável em mais lado nenhum. Ok? Portanto, por isso é que elas, neste momento, a parte dos produtos agroalimentares, a atividade vitivinícola, a saúde e bem-estar, de facto, assumem-se neste momento como vantagem comparativa. À medida que vamos desenvolvendo a estratégia, o objetivo é que elas evoluam para vantagem competitiva, ainda classificada de segunda ordem. São complementares, robustecem as principais vantagens competitivas, ok? Peço desculpa se vos estou a amassar, pronto, mas é importante perceber um bocadinho este contexto. Daqui, nós também sabemos que o objetivo é evoluir para um conceito de Smart Village. Para nós, e de acordo com portanto, a investigação que tem sido desenvolvida, e também por força daquilo que tem sido o posicionamento da própria União Europeia, que tem desenvolvido caso piloto em 2017 e 2018, para que efetivamente percebam o que é que pode ser feito no próximo quadro comunitário ao nível das Smart Villages. Porquê? Porque compreendem que a Smart City, de facto, tem aspectos bastante positivos, naturalmente que é preciso depois olhar para um todo, não setorialmente, para que depois possa declinar para as aldeias, para o interior. E, neste contexto, o Smart Village não tem só que estar ancorado à tecnologia, ou não é a tecnologia o principal papel do modelo de Smart Village de determinada zona territorial. No caso das aldeias históricas, mais uma vez, assenta no património. A tecnologia é um elemento facilitador para se tornar visível ou estimular empreendedorismo de base local, ou alimentar a dimensão, por exemplo, ambiental da área da sustentabilidade, por exemplo. Portanto, e nessa perspectiva, este é o nosso modelo de Smart Village. Portanto, o património é sempre o foco da Smart Village. O que é que recai daqui? Naturalmente que foram definidos 3 eixos de especialização inteligente, e estes eixos de especialização inteligente têm sempre que ver com aquilo que nós dominamos, com aquilo que é os tais 4 atributos que eu falei há pouco. Efetivamente, são os 4 atributos que depois me faz desenhar aqueles 3 eixos. O turismo é uma das áreas de especialização inteligente. Naturalmente que nós já temos muita atividade económica instalada e atividade económica que, felizmente, é considerada exemplo de boas práticas. Já está a terminar? 2 minutos. Então eu vou passar. Então não tenho tempo para apresentar, peço desculpa. Pronto, depois, ancorada àquele modelo de Smart Village, vem a operacionalização. Eu tinha aqui um conjunto de vídeos para vos apresentar. Seguimos un poquito a la tarde, si no. Con el permiso de los ponentes, yo creo que sí. Pues es que nos cierran el palacio a las 2:30, entonces a las 4:30 seguimos
y que termine. Sim, eu preparei para 1 hora e de facto eu não estava a contar, peço desculpa. Ok, então fica para a tarde. Seguimos, ¿no? A 4:30. 4:30. ¿Tú te comes aquí? Sí, puedes... Da parte, estava a falar sobre o modelo, do nosso modelo Smart Village. Naturalmente que para a dimensão inteligente do património identificamos 3 eixos de especialização inteligente. O primeiro que está ancorado ao turismo, sendo que aqui o que se pretende fazer e é isso que está a ser feito na dimensão privada, que é arranjar, por exemplo, fazer com que os privados criem projetos ligados ao turismo inovadores, seja pelo seu empreendimento turístico, seja pelas atividades que desenvolvem, as ditas experiências, mas também a criação de produto turístico em que se trabalha o universo das aldeias, mas também o cross-selling. E o cross-selling entre regiões dentro de Portugal, e neste caso, de acordo com o eixo geográfico que vocês viram, o nosso objetivo é Douro, portanto, fazer o cross-selling com o produto Douro, mas também fazer o cross-selling com o produto ligado ao Tejo. Isto permite-nos fazer a ligação do Porto, onde aterra portanto, o fluxo dos visitantes internacionais e podem começar desde a sua saída do aeroporto a começar logo a experimentar e a visitar território até chegar às aldeias históricas, que depois podem voltar outra vez para o Porto, mas também podem ir por Lisboa. Okay? Portanto, se entrarem por Lisboa, começam logo pela zona do Tejo Internacional e chegam ao território das aldeias. Isto o cross-selling entre regiões dentro do país, mas também o cross-selling entre países, nomeadamente com Espanha. E o nosso foco aqui é trabalhar até Salamanca e trabalhar até Cáceres. Portanto, porque a partir do momento que entram por Madrid, principalmente os voos intercontinentais, isto tem sido uma procura constante nos últimos 2 anos. Nós temos estado presentes em feiras de âmbito nacional e internacional e, por exemplo, os brasileiros, americanos, australianos, canadianos procuram e fazem ponte, portanto, a partir de Madrid, para entrar em Portugal. Então vamos começar a capitalizar esses fluxos que entram por Madrid, entrando naquilo que pode ser um território, no futuro, esperemos nós, das chamadas aldeias históricas ibéricas, com entrada por Salamanca ou por Cáceres até chegar ao território de aldeias históricas. E naturalmente que este é o lado de inovação que se vai pretender capitalizar no eixo 1 de especialização inteligente de turismo. O eixo 2, que é designado de inovação rural, o objetivo é dinamizar as cadeias de valor dos produtos endógenos. Naturalmente, como o nosso foco é o património, e toda a gente sabe que seja no setor empresarial, seja no setor territorial, na dimensão do território, nós nunca devemos ficar reféns de um só setor de atividade. O turismo, infelizmente, é de modas. Hoje Portugal está na moda, amanhã pode não estar. E se porventura não estiver com um ritmo de crescimento considerado sustentável, porque nós há 2 anos tivemos 2 dígitos de crescimento, agora já passamos outra vez para 1 dígito de crescimento. Portanto, é preciso alimentar toda esta oferta que foi criada. E nesse sentido, no caso das aldeias históricas, temos um potencial imenso nas indústrias culturais e criativas. E neste caso, as aldeias históricas hoje já são procuradas para fazer filmes, para fazer documentários, para fazer publicidade. Então vamos organizar o setor, que nós neste momento estamos a considerá-lo emergente, das indústrias culturais e criativas, que é para podermos, não apenas na questão de trabalhar e estimular o empreendedorismo de base local, mas também a 7ª arte é uma das áreas mais potenciais para dar visibilidade e notoriedade a determinado destino e marca. E, por último, a inovação territorial, que são as aldeias históricas sustentáveis e inteligentes. Porquê? Porque nós, aldeias históricas, como as aldeias são classificadas, têm património classificado, naturalmente que nós temos que perceber como intervir dentro de uma aldeia histórica. Que recuperações, que intervenções é que podem ser feitas no espaço público, no espaço patrimonial, no edificado, como é que nós vamos organizar o ecossistema. Então vamos trabalhar a área da construção. Nós temos tido algumas dificuldades porque, apesar de haverem medidas, por exemplo, de discriminação positiva, por exemplo, ao nível de eficiência energética, sim, é possível, mas nas aldeias históricas não é possível, porque a lei do património trava. Então, se trava, vamos arranjar alternativas para que nós possamos ter acesso também a energias renováveis consentâneas com aquilo que é a identidade do património. Portanto, e aqui o objetivo é estabelecer parcerias de impacto com a área da construção, por exemplo, para trabalharmos aquilo que pode ser casos piloto de construção sustentável dentro destas aldeias classificadas.
Okay? Portanto, é outro setor que se pretende alavancar. Claro que isto só é possível, como eu há pouco referi, com, por um lado, mecanismos de financiamento, porque efetivamente eles têm que existir quer para o lado público, quer para o lado privado, e por outro lado também temos que ser capazes de conciliar os interesses entre aquilo que são os interesses individuais do público e do privado e os interesses coletivos que se sobrepõem, que é a questão da rede, da identidade do projeto. Pronto, e este foi então o modelo que se definiu. Em termos de operacionalização, para dar força e dar eco, portanto, a este modelo conceptual, nós temos os chamados projetos âncora. Desde logo, a comunicação e marketing é fundamental. Quem não é visto não é lembrado. Portanto, e nós temos que atuar numa lógica de 360 graus do lado da comunicação. Vou passar aqui um pequeno vídeo para vocês perceberem como é que nós atuamos ao nível da comunicação. De facto, ela é de 360 graus porque atua em todos estes domínios. Desde a questão do online, é uma das formas mais imediatas de sermos vistos internacionalmente e mais barata, e só depois de nós termos consolidado o apetite em determinado país é que nos apresentamos fisicamente. Os nichos, naturalmente, como estamos a falar de um tipo de oferta balizado por uma questão da sustentabilidade na área da cultura, o social, etc. Portanto, há uma estratégia de comunicação muito focada naquilo que são a abordagem seletiva. E depois temos para dentro, para a própria comunidade, residente, agentes económicos e, naturalmente, que depois desenvolvemos um conjunto de suportes de comunicação e definimos também os meios onde nós queremos estar. Portanto, desde imprensa especializada, genérica, flyers, presença em feiras nacionais, internacionais, genéricas, da especialidade. Portanto, nós não vamos a todas, naturalmente, sabemos onde é que queremos estar, sabemos onde é que são os mercados que nos trazem valor acrescentado. Portanto, o excursionismo hoje tem vindo a ser um problema em algumas aldeias dentro das aldeias históricas, mas não é o foco, não é o segmento de mercado que nos interessa, porque esse não traz valor acrescentado. Portanto, nós vamos à procura daqueles nichos que efetivamente reconhecem o potencial e o valor daquilo que estão a visitar. Portanto, e é junto destes que nós temos a vender aldeias históricas de Portugal. Reparem que, portanto, em termos de números, por exemplo, das redes sociais, nós neste momento somos a rede, ao nosso nível, que mais seguidores tem em todas as redes sociais. Portanto, para vocês terem uma noção, abrimos o ano passado o blog, editamos cerca de 100 artigos com 85 mil leituras. Estamos a falar de storytelling. As pessoas vêm à procura disto, não vêm à procura de uma notícia normal, vêm à procura daquela história que efetivamente faz parte da identidade daquele local. Portanto, isto é fundamental. Não vale a pena inventarmos nem mascarar. Nós temos que dizer aquilo que verdadeiramente somos. Porque o pior que pode acontecer é estarmos a inventar algo que depois, na prática, quem vai lá defrauda expectativas. Okay? E este trabalho também tem vindo a ser feito com a comunidade, com as câmaras municipais, que é para, no fundo, identificarmos aquelas tipologias, aquelas especificidades concretas, ou de fazer o biscoito, ou de como é que trabalhava a terra. Portanto, contar a história de cada lugar. Depois, temos o plano de animação, que é um plano de animação que nós desenvolvemos em rede. Isto é o 12 em rede, é um ciclo de eventos. Isto é feito com as pessoas também. Portanto, a própria comunidade envolve-se, mas também trazemos criativos de fora para dentro, para ajudar a evoluir a capacidade criativa e de animação do território. Este é cultural, é um evento de âmbito cultural. Vai começar agora no final do mês e vai até dezembro. Estão convidados. Pretende-se aqui fazer uma fusão de estilos contemporâneos com aquilo que é a tradição e a identidade do lugar. Mas também temos uma animação, eventos orientados para o Walking and Cycling, que é outra das áreas que nos estamos a posicionar fortemente neste domínio, por causa da dimensão da sustentabilidade. Isto não é um evento desportivo,
É um evento de interpretação e exploração do território. As pessoas fazem a grande rota ao seu ritmo. A comunidade aqui tem um papel fundamental porque orienta os participantes. Este é em setembro, portanto estão também convidados para fazer 600 km de bicicleta. Depois temos a área da inovação. O que é que decidimos fazer na área da inovação? No fundo, é a construção coletiva de um destino turístico cujo posicionamento se quer sustentável. Não basta apenas dizê-lo, é preciso começar a obra para o ser. Para nós este foi o início de um longo processo que queremos que se consolide e que seja naturalmente assumido pelas comunidades. Neste momento nós estamos a ajudar as comunidades e os agentes económicos e as câmaras municipais a adotarem a sustentabilidade como uma forma cotidiana no seu território. No caso deste selo, que é internacional, que é a Biosphere Destination, nós iniciamos este processo em 2017 e terminamos com a atribuição do selo o ano passado e passamos a ser o único destino turístico sustentável em Portugal e o único à escala de uma rede de 12 a nível mundial. Portanto, isto foi um primeiro passo para aquilo que, no fundo, vem a seguir. Em paralelo, para além daquilo que é a questão da certificação do destino, nós desenvolvemos candidaturas para a dimensão privada, para que eles também possam ter formação-ação, são 24 meses de formação-ação, para que também possam ser capacitados na área da sustentabilidade. Isto, o promotor, se estiver imbuído deste espírito de sustentabilidade, é mais fácil depois, quer no seu empreendimento fazer melhorias que espelhem a sustentabilidade, quer também na capacidade de influenciar o meio onde está inserido. Vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo daquilo que foi a atribuição e, de facto, o desenvolvimento sustentável é algo que surge nas nossas estratégias de 2016 e é uma estratégia há 10 anos. Portanto, para a comunidade, para agentes económicos e para agentes públicos. Portanto, todos têm que, efetivamente, estar imbuídos deste racional. Esta cimeira foi desenvolvida em Danha Velha o ano passado, foi uma cimeira mundial, e naturalmente que discutiu-se destinos turísticos alternativos. Saiu desta cimeira o conceito e a reflexão do que é um destino turístico alternativo. Claro que esta certificação é tridimensional, portanto estamos a falar económico, social, ambiental. Não me posso alongar muito em cada projeto, porque senão ficávamos aqui até amanhã. Este é um label que tem a chancela da Unesco. A Unesco cada vez mais procura destinos e lugares que primem pela sustentabilidade, porque só isso é que tem a capacidade de dar maior longevidade também ao património e às comunidades onde eles estão inseridos. São jantares comunitários que a própria comunidade desenvolve para visitantes e para a comunidade. Isto, como disse, é o início de um percurso
Neste momento já estamos a levar a Biosfera para o ciclo de eventos. Todos os eventos Marca Aldeias Históricas de Portugal estão neste momento a correr o percurso de certificação, para que também os eventos, para além do destino, a oferta privada e a experiência animação, está neste momento a iniciar o seu processo de certificação também. E depois virão outros desafios, até que de facto toda a gente diga: somos um destino certificado, somos a Aldeia Histórica de Portugal. Portanto, esse é o objetivo último de todo este trabalho que estamos a fazer. Portanto, se cada residente tiver a capacidade de dizer, sem ser imposto, eu sou uma aldeia histórica, o nosso trabalho fica sempre muito mais facilitado. Outro dos projetos, portanto, ainda na parte da inovação, outro dos objetivos, de facto, é criar um manual de intervenção que, de facto, espelhe toda esta dinâmica da sustentabilidade e que depois se pretende, no caso do projeto de experimentação, este que aqui está, que nós possamos criar living labs dentro das aldeias históricas ligado ao campo tecnológico, também na área da construção e das indústrias culturais e criativas. Portanto, depois é preciso, o objetivo é criar um piloto de cada uma destas áreas em aldeias que depois irão ser identificadas, para que consigamos criar dali orientações, quer que nos sirva a nós, mas também que sirvam para replicar. Portanto, isto é sempre um dos objetivos. Depois temos as estruturas de animação permanente e, neste caso, o que é que nós fizemos aqui? Portanto, para além de termos colocado sinalética rodoviária, sinalética urbana, sinalética pedestre, portanto, temos a maior rota do país e também temos, neste momento, ela já foi homologada pela Federação de Campismo e Montanhismo, que certifica no âmbito do walking. Neste momento, ela está a finalizar no âmbito do cycling e estamos também a finalizar o processo do Leading Quality Trails Best of Europe, que vai ser o maior trilho europeu a ter esta certificação e também alimentada pelo domínio da sustentabilidade. Portanto, mais uma vez, a sustentabilidade é transversal a toda a nossa ação. Neste momento, estamos mesmo a terminar, portanto, todo este processo de certificação. Será por aqui, também pela Grande Rota, que nós vamos iniciar o trabalho no âmbito do projeto TEPAT transfronteiriço. Portanto, vamos ampliar a Grande Rota para Espanha. Depois, cá está o projeto das estruturas de dinamização e coordenação, que no fundo é a equipa de proximidade que está no terreno para apoiar o desenvolvimento de todos estes projetos. Estes 6 projetos que eu linkei aqui, estamos a falar de financiamento FEDER, Fundo Comunitário. Portanto, neste momento, nós estamos, portanto, já submetemos candidatura no início do ano, uma candidatura plurianual, mas isto tem sido por etapas. Portanto, terminamos uma etapa, somos avaliados, há um bom desempenho, fazemos outra candidatura, aprovação de programação e a dotação. Neste momento está em análise, portanto, a dotação que há de ser até 2021, e estamos a falar de cerca de 3 milhões de euros, que uma parte é repartida com os municípios para o programa de animação e infraestruturas de animação permanente, como vocês verificaram ali. Portanto, depois também temos a lógica dos postos de turismo, ter uma imagem uniforme, que espelha a rede, etc. Depois temos outros projetos que estão a ser desenvolvidos no âmbito da administração central, ou seja, o programa Valorizar, que foi desenvolvido, portanto, foi desenvolvido pelo Estado, neste caso, a Secretaria de Estado do Turismo, que depois delegou a operacionalização do Turismo de Portugal, e temos o projeto das redes Wi-Fi. Como vos disse, é determinante, quer para o turismo, quer para as indústrias culturais e criativas, quer para a dita construção sustentável e inteligente, que nós tenhamos uma boa infraestruturação ao nível da conectividade. E neste momento, portanto, está em curso e vai finalizar até meados de agosto a instalação de fibra em todas as aldeias históricas. Portanto, estamos a falar já de 5G, o que significa, portanto, que é isso que vai ser instalado no território, tudo subterrâneo, precisamente para remover antenas, fios, etc., por causa do chamado ruído visual. A partir do momento em que esta infraestrutura está instalada, é muito mais fácil que nós conseguimos atrair novos investidores, portanto, residentes, e de criar coisas novas dentro das aldeias, porque a conectividade hoje é fundamental. Mas, e por isso também a dimensão de trazer o inteligente ligado à tecnologia por esta via, mas não é o fundamental. Também queremos ser um destino inclusivo e por essa razão temos em curso uma candidatura que neste momento, portanto, já estão os projetos de execução, grande parte executados,
É sempre difícil atuar a uma velocidade que nós gostaríamos dentro das aldeias históricas, porque tem que baixar a vários organismos que são tutelados pelo património. Portanto, como são aldeias classificadas, nós não podemos mexer numa pedra ou numa frontaria sem que, portanto, a Direção-Geral do Património ou a Direção Regional da Cultura do Centro se pronuncie. Neste caso, o que é que se pretende? Portanto, como queremos ser também um destino inclusivo, estamos a falar de cerca de 200 milhões de pessoas que infelizmente não viajam porque não têm essa oferta disponível para eles, e dentro daquilo que é a lógica da sustentabilidade não fazia sentido que nós não ficássemos ou não trabalhássemos esta dimensão da inclusão. Também me podem dizer, mas as aldeias históricas fisicamente nunca serão acessíveis, é verdade. E por essa razão é que há aqui uma combinação entre aquilo que é a dimensão física e a dimensão tecnológica, que vem pela via do projeto de redes Wi-Fi, em que a pessoa pode fazer um mini percurso, em termos de acessibilidade física, mas depois é complementado com a parte da tecnologia, em que vai dar à pessoa a informação onde ela não consegue aceder, portanto, através da sua locomoção. Portanto, também hoje o site das aldeias históricas já é um site acessível, portanto, precisamente, e aí entra a dimensão da infoacessibilidade. Portanto, mesmo quem está fora ou quem chegar às aldeias históricas, consegue sempre encontrar informação acessível. Isto é sempre projetos em rede. As aldeias históricas são as promotoras, mas depois têm o agregado dos municípios que executam, portanto, na parte da dimensão física, alinhado por tais guidelines que são concebidos em consonância com aquilo que é a estratégia e também com aquilo que, olhando para a especificidade de cada uma das aldeias. Depois temos aqui este projeto, o Cláudia. Isto porquê? Porque nós sentimos dificuldade, pelo menos em Portugal, em Espanha não sei, sempre que nós baixamos níveis territoriais, seja ao nível de um concelho, de uma aldeia, de uma freguesia, ou até mesmo ao nosso nível, aldeias históricas, da rede de municípios, é difícil conseguirmos obter dados estatísticos. Porquê? Porque muitas das vezes só há um agente e o dado não pode ser disponibilizado. Ou porque não é fiável a recolha de informação. Então nós desenvolvemos este projeto com a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico da Guarda para criar um sistema de indicadores específicos e direcionados para os territórios de baixa densidade, em que aposta muito na cultura da monitorização e da avaliação, ou seja, bater porta a porta e falar da importância de nós monitorizarmos a evolução do desenvolvimento do território. Se eles não nos passarem essa informação, nós também não conseguimos saber se o projeto está a seguir bem ou não. Por outro lado, Portugal no seu todo, em termos estatísticos, ainda, embora agora já esteja a trabalhar nos dados qualitativos, mas tem vindo quase sempre a trabalhar nos dados quantitativos. Mas nós precisamos dos dados qualitativos. Precisamos, de facto, perceber quem é que nos visita. Portanto, o que é que as pessoas vêm à procura? São dados qualitativos, não é? Portanto, qual é a origem, o que é que as motiva a visitar algum ponto dentro de Portugal? Portanto, e este sistema de recolha de informação estatística, o Powder, efetivamente tem esta dualidade. Trabalha dados quantitativos, mas também qualitativos. Fechamos a Framework, que foi um projeto apoiado do sistema científico. Portanto, o modelo está criado, está aprovado, foi testado. Agora vamos iniciar a sua implementação, porque são dados, indicadores que são mensais, outros semestrais, outros anuais. E vamos monitorizar esta estratégia até 2021. Portanto, que é para ainda termos mais dados do que aqueles que temos neste momento. Depois temos o Experience AHP, em que, efetivamente, a dimensão do walking and cycling, ela é trabalhada, mas sempre em respeito e em articulação com as aldeias. Portanto, a grande rota, ela existe porque ela está a ligar as 12 aldeias. Caso contrário, não faria sentido. Portanto, esse é o princípio da estruturação do walking and cycling. Neste momento estamos a iniciar, abrimos a semana passada o procedimento concursal. A grande rota é em terra batida, portanto, mas agora nós vamos trazer essa filosofia para a estrada, vias panorâmicas e secundárias, também para ligar as 12 aldeias através de estrada. A gastronomia é outra das áreas que estamos a iniciar, para criar a Carta Gastronómica das Aldeias Históricas, em que vai associar depois toda a bateria de vinhos da região vitivinícola da Beira Interior. Portanto, e esta Carta Gastronómica tem a filosofia do prado ao consumidor final. Portanto, nós já fizemos um primeiro levantamento, que é a gastronomia identitária. Agora vamos passar para a arqueologia alimentar.
Reparem que quando eu falei há pouco que é para identificarmos aquilo que é inimitável, raro, valioso, a Carta Gastronómica cumpre esse princípio. Portanto, esta identidade gastronómica foi desenvolvida durante um ano, porta a porta, a recolhermos esta gastronomia, mas a perceber também que culturas é que ainda hoje existem. E aqueles determinados pratos que hoje possam já não ser possíveis de confeccionar, e que falta um produto-chave, então o objetivo é introduzir o prato outra vez, se for possível. Portanto, aqui estamos a alavancar também a área da agricultura. Estamos a falar, certo, de pequenas áreas agrícolas, mas que vai alimentar esta gastronomia identitária. A arqueologia alimentar pretende, no fundo, focar-se nos episódios maiores da vida das aldeias históricas de Portugal e recriar essas emendas. Quando foi celebrada uma batalha, quando foi celebrado um casamento, um nascimento, o que é que se comeu? Qual foi o menu que se comeu? Portanto, este é o passo seguinte que vamos agora iniciar, que é a área da arqueologia alimentar. Aquele prato aconteceu ali, não aconteceu em mais lado nenhum, diz respeito àquela celebração histórica. E depois também, por força de uma grande panóplia de produtos que tem surgido, a chamada gastronomia saudável, no fundo alicerçada nos produtos biológicos, portanto, que é outro fascículo da Carta Gastronómica que vamos desenvolver, e depois acresce a bateria de vinhos que vai ligar a cada um dos pratos que, entretanto, estão a ser trabalhados nessa Carta Gastronómica. Estamos já a testar, e aquele ciclo dos enredos que vocês viram, neste momento, uma das ações que são desenvolvidas nesses eventos é exatamente um chefe de renome com a comunidade. Portanto, eles, no fundo, a comunidade dá o saber fazer e o chefe inova naquilo que é o prato tradicional. Portanto, já estamos aqui a testar algumas iguarias gastronómicas para que depois sirva de fascículo e de alimentar também os ciclos de animação todos os anos. Okay? Que é para termos sempre coisas novas. A formação-ação que eu também já referi, portanto, nós também desenvolvemos candidaturas para que, de facto, os privados consigam alinhar naquilo que é portanto, a ligação com a estratégia e aquilo que são as debilidades, e para poderem subir ao patamar que é desejável, não é? Porque nós, em termos de escala, o que é que nós temos? Nós, em termos de segmento, de poder de compra, podemos ir do C1 até o A1. Portanto, e nós, como trabalhamos no desenvolvimento local, sabemos que não podemos descurar aqueles que estão no C1, C2, B1, B2 e focar só no A1, A2. Portanto, nós temos que olhar para o todo. Então, temos que traçar estratégias de upgrade. Se este está hoje no C2, o que é preciso fazer para elevar ao C1? Quando chegar ao C1, o que é preciso fazer para chegar ao B2? Porque isso é a tal estratégia para chegar ao segmento do mercado de valor acrescentado. Caso contrário, só conseguem receber excursionistas, por exemplo, e às vezes nem conseguem dar resposta pelo número de pessoas que vêm nas excursões, porque os espaços da atividade económica, os negócios são pequenos, não é? E o TERPAT, que é o projeto que efetivamente transfronteiriço que vamos dar agora o início. E eu não vou falar muito mais, vou deixar-vos aqui com um vídeo sobre a dimensão Walking and Cycling, a grande rota aldeias históricas de Portugal, que é fazível a pé, correndo de bicicleta. Estar pronto para avançar é ser maior por usufruir. Não é o tempo que conta a aventura dos caminhos. E esse perde-se nos momentos em que a natureza se impõe, relembrando o que está lá para te abraçar nesta jornada. E avanças. Avanças porque queres ir mais longe. Avanças porque o desafio não é somente a chegada, mas sim as histórias que aparecem pelo percurso. Avanças sempre. Porque queres conhecer mais. Mais histórias e pessoas, mais sítios e paisagens, mais aromas e sabores, mais arte, mais cultura. Avanças porque este é o momento em que
finalmente te encontras no teu mundo. E avanças. A andar, a correr, a pedalar. Avanças porque aceitas o desafio e deixas de envolver. Um envolver harmonioso que te inspira e cativa e te detém por momentos. São 12 tesouros emblemáticos, repletos de história e património que te despertam os sentidos e conquistam a alma e o coração. E é a magia de poder parar o tempo que te dá a ideia da tua própria dimensão. E se de repente o relógio parar enquanto pedalas ou corres, decides que tens todo o tempo ali, mesmo à tua frente. E tens tempo para ir, para ficar. Libertas-te pela panorâmica só com o alcance do olhar e entras num só ritmo composto no espaço e na luz. Dias que nunca têm fim, num ritmo que marca a tua vida, um ritmo que é só teu. E a enorme natureza, a fauna e a flora que coabitam, o património edificado e muitos mistérios ainda por revelar. É preciso ir. Sentes essa urgência com o calor da pele. É este o desafio que te espera. É o início de uma grande viagem na qual te vais perder e encontrar até aos mais incríveis destinos. Aldeias históricas de Portugal. A nossa história. O seu tempo. E muito obrigada por este programa.